de Deus e em nome da comunidade, dou por aberto nossos trabalhos. Havendo número regimental para se reunir, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 33ª reunião ordinária do segundo ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança. Convido o vereador Valmir José para fazer parte da primeira secretaria. Do primeiro secretário, que proceda com a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 32ª reunião ordinária do segundo ano ordinário da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança, realizada no dia 11 de novembro de 2014, presidida pelo vereador presidente Cício Freitas, secretariado pelos vereadores Zinho Oliveira e Gildo Augusto. Às 14h30, no dia 11 de novembro de 2014, no edifício sede da Câmara Municipal da Aliança, a Praça Valfredo Pessoa, sem número, nesta cidade de Aliança, presentes os vereadores Antônio Marinho, Erivaldo Silva, Gildo Augusto, José Salles, José Francisco, Sinara Lira, Valmir José, Cício Freitas e Zinho Oliveira, constando a existência de quórum para reunir o senhor presidente em nome de Deus e da comunidade aliancense, declarou abertos os trabalhos da 32ª reunião ordinária. Dando continuidade aos trabalhos, o senhor presidente convida a vereadora primeira secretária para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Após a leitura, foi a mesma posta em discussão. Não havendo discussão, foi a ata posta em votação, sendo aprovada por unanimidade. Continuando os trabalhos, solicita da vereadora primeira secretária que faça a leitura do expediente, o qual constou ofício TSE, número 1071/2014, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, pelo qual envia as contas da Prefeitura Municipal da Aliança, exercício 2012, ofício GP número 351/2014, comunicando a mudança da pasta da Secretaria, de Saúde, onde passa a responder pela referida pasta senhora Fabíola dos Santos Barata. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 008/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização ao projeto de lei número 008/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal. Requerimento número 008/2014, de autoria do vereador presidente Cício Freitas. 7º Congresso Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, Prêmio Responsabilidade Social, de 7 a 10 de dezembro, na Costa do Sauípe, na Bahia. Convite da Primeira Igreja Batista em Aliança, primeira feira de conhecimento cristão, dia 19 de novembro, das 18 às 21 horas. Convite Rosenita Ribeiro de Souza, lançamento do livro Natureza Viva, na tenda de lançamento na cidade de Olinda, no dia 13 de novembro de 2014, às 18 horas. Convite para a segunda UEPA Expo 2014, dia 13 de novembro de 2014. Convite da Escola João Hilário Pereira de Lira, Macugê, Feira de Conhecimento e Aprendizagens, dia 2 de dezembro de 2014. Horário manhã, tarde e noite. Não havendo mais matéria para o expediente, o senhor presidente passa os trabalhos para o pequeno expediente, facultando o uso da palavra aos inscritos. Não havendo orador inscrito, passa os trabalhos para o grande expediente, facultando o uso da palavra aos inscritos. Tendo usado da mesma, a vereadora Sinara Lira, na oportunidade, fez apelo mais uma vez ao senhor prefeito, extensivo ao secretário de Serviços Públicos, no sentido de resolver a situação de uma fossa que se encontra estourada na Rua da Pororoca, na usina Aliança, precisamente na residência da senhora Maria Grande. No momento, solicito também ao senhor prefeito, a quem de direito, para que seja resolvida a questão da falta de água, também na usina Aliança, tendo em vista que há vários dias a bomba que abastece aquela comunidade se encontra quebrada,
causando um grande transtorno àquelas pessoas. Seguiu com a palavra o vereador Erivaldo Silva. Na oportunidade, fez alusão ao ofício vindo do senhor prefeito, pelo qual comunica a mudança da pasta da saúde, onde agora responde pela mesma a senhora Fabíola dos Santos Barata. Continuando, disse que ouviu a solicitação do vereador Sinala Lira, no que se refere ao problema da auxiliança, que vai levar ao conhecimento do senhor prefeito, assim como ao secretário de Serviços Públicos, para que sejam tomadas as devidas providências. Faz ver também ao novo vereador Gido Augusto, que esteve conversando essa semana com o senhor prefeito, e o mesmo se comprometeu de resolver a situação deste buraco de Upatininga. Ainda na oportunidade, disse que entende e concorda com algumas reivindicações dos nobres colegas vereadores, mas que o senhor prefeito também tem se preocupado com essas questões, principalmente o que diz respeito à saúde. Tanto é que fez mudança nesta pasta. Então vamos pedir a Deus que esta nova secretária atenda às expectativas para que a nossa comunidade possa ter um melhor atendimento. Faz alusão a um ofício encaminhado a esta casa para a realização de uma audiência pública da saúde na gestão da antiga secretária, e o mesmo foi negado, alegando que o prédio estava em reforma, quando na verdade não tomamos conhecimento de nenhuma reforma nesse período. São estas coisas que nós não podemos entender. Encerra seu pronunciamento fazendo a menção ao comunicado referente ao 7º Congresso Nacional de Gestores Municipais, e percebeu que o mesmo não foi lido em sua totalidade, achando até uma falta de compromisso quem está exercendo o cargo para tal. Fez uso da palavra a vereadora Zinha Oliveira, quando na oportunidade diz ter escutado as palavras do líder do governo desta casa, vereador Erivaldo Silva, e não entende a reclamação do mesmo, porque o referido comunicado foi lido em sua totalidade, até porque a vereadora e primeira secretária desta casa fez menção ao citado Congresso de Gestores Municipais que vai acontecer no estado da Bahia, acrescentando que o nobre vereador deveria se preocupar com os problemas que a nossa comunidade vem enfrentando e não com o prêmio de uma secretaria que não tem funcionado para atender as necessidades dos menos favorecidos. Continuando, diz que esta casa tem sido parceira do senhor prefeito, quando tem aprovado todos os projetos que chegam a este Poder Legislativo, inclusive um orçamento de 76 milhões e 500 mil reais e mais 40% de suplementação. Então o que falta é o retorno dessa parceria por parte do senhor prefeito. Neste momento, o vereador presidente desta casa, Cício Freitas, solicita uma parte, quando na oportunidade concorda com a vereadora Zinha Oliveira, e que esta casa tem sido parceira e colaborado com o senhor prefeito. E como bem falou a vereadora, aprovamos um orçamento para que o executivo trabalhe no próximo com folga e possa recuperar esta administração. Retomando a palavra, a vereadora Zinha Oliveira agradece a colaboração do vereador Cício Freitas e encerra seu pronunciamento fazendo ver ao líder do governo nesta casa que o mesmo deveria mostrar ao senhor prefeito que esta Câmara está colaborando com o mesmo. O que falta é o prefeito fazer a parte dele, como, por exemplo, a invasão do terreno destinado à futura construção do Parque Industrial do Nachão de Camará, que até o presente momento não tomou nenhuma providência nesse sentido. Usou também a palavra o vereador José Francisco Zé Novo, na oportunidade de ter escutado atentamente os nobres pares que lhes antecederam, e todos eles têm suas razões, até porque somos representantes do povo. Temos que trazer para esta casa suas reivindicações. Quanto à questão da saúde, sabemos perfeitamente que não anda bem, mas o senhor tem se preocupado com este assunto e mudou a secretária para dar um rumo melhor neste problema da saúde. Quando a vereadorazinha se refere à invasão do terreno, quero informar a mesma que a invasão aconteceu no terreno destinado à construção da escola técnica e não do parque industrial, mas que o senhor prefeito já tomou as devidas providências através do judiciário, que em breve aquele terreno está desocupado. Portanto, vamos pedir a Deus que as coisas voltem a funcionar e essa administração consiga dar um novo direcionamento ao nosso município. Neste momento, o senhor presidente passa um novo direcionamento ao nosso município. Nesse momento, o senhor presidente passa os trabalhos para o vereador primeiro secretário e solicita a palavra. Tendo concedido
inicia seu discurso fazendo alguns questionamentos a respeito do pronunciamento do líder do governo nesta casa. Acrescenta que no começo dessa gestão, o líder do governo fazia várias críticas à administração atual do prefeito, mas depois de algumas nomeações, essas críticas não acontecem mais. Continuando, fala mais uma vez na questão do orçamento aprovado por esta casa no valor de R$76.500.000 e mais uma suplementação de 40%, para que o senhor prefeito possa trabalhar no próximo ano sem precisar desta casa. Então, eu não entendo o posicionamento do líder do governo, quando diz que esta casa não colabora com a administração do atual prefeito. No momento, diz que não pode ficar calado, quando no SPSF faltam medicamentos básicos, como um simples sabutamol e outros medicamentos de uso contínuo. Portanto, este Poder Legislativo jamais se omitiu a aprovar qualquer matéria que venha do Executivo, desde que seja para o bem de nossa comunidade. Mas não podemos nos calar diante daquilo que está errado. Encerra seu pronunciamento fazendo ver ao líder do governo nesta casa, vereador Erivaldo Silva, que naquele momento este Poder Legislativo foi solicitado para a realização de uma audiência pública da saúde. O teto do mesmo se encontrava em avaliação por 2 profissionais para uma futura reforma, até porque já houve outras audiências da saúde nesta casa. Nesta gestão jamais foi negado o espaço do prédio. Reassumindo os trabalhos e não havendo mais orador a se pronunciar, o senhor presidente encerra o grande expediente. Solicito da vereadora primeira secretária que proceda com a chamada dos senhores vereadores para verificação do quórum da presente reunião. Logo após a chamada, verificou-se a presença dos vereadores Antônio Marinho, Erivaldo Silva, Gildo Augusto, José Salles, José Francisco, Sinara Lira, Valmir José, Cício Freitas e Zinho Oliveira, estando ausente o vereador Elias da Silva e a vereadora Solange Galdino, tendo o senhor presidente justificado as suas ausências. Constatando o número legal para deliberar, o senhor presidente anuncia a ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 008/2014, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa despesas sobre a lei orçamentária para o exercício de 2015, e dá outras providências. Não havendo discussão, foi o projeto posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, dá por encerrado a mesma e passa os trabalhos para comunicações parlamentares, facultando o uso da palavra, tendo usado a palavra os vereadores Erivaldo Silva, José Salles, Valmir José e Cício Freitas, e as vereadoras Sinara Lira e Zinho Oliveira. Não havendo mais orador a se pronunciar, o senhor presidente dá por encerrada a presente reunião ordinária, marcando a próxima para o dia 18 de novembro do corrente ano. Para constar, eu, a vereadora Zinho Oliveira, primeira secretária deste Poder Legislativo, determinei a lavratura da presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será, por mim, assinada pelo senhor presidente. Lida a ata, presidente. Lida a ata da reunião anterior, coloca a mesma em discussão. Não havendo quem queira discutir, passa para a votação. Favorável à aprovação, mantém sentado e os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Declaro aberto o pequeno expediente e solicito do primeiro secretário que proceda com a leitura das matérias. Requerimento número 09/2014. Cício Freitas, vereador, com assento nesta Casa Legislativa, obedecendo aos preceitos regimentais, requer à mesa, ouvido o plenário, que seja consignado na ata dos trabalhos deste Legislativo e livros anais, votos de aplauso, parabenizando o pároco de nossa cidade, Padre José Edson, e equipe de apoio, na pessoa do senhor Edson Maílson Júnior, pela brilhante realização da 4ª Romaria do Pai Eterno em nossa cidade. Da decisão desta casa de ciência ao Padre José Edson e toda a sua equipe. Justificativa. A 4ª Romaria do Pai Eterno, realizada no dia 16 de novembro de 2014, pela Igreja Católica de nossa cidade, arrastando uma grande multidão de fiéis que tiveram a oportunidade de expressar seu carinho, sua fé, seu afeto e sua emoção em tão grande evento religioso, ora elogiado por todos. Aliança, a cada ano que se passa,
vive um grande momento, sendo uma caminhada além de muito religiosa, contemplativa e bonita, onde os devotos participam com emoção e devoção, que fica registrada cada vez mais na história de nossa cidade. Por isso, reconhecemos os méritos de nosso pároco e toda a sua equipe de apoio. Que continue assim, que Deus, com sua misericórdia e bondade, ilumine sempre todos os seus projetos. Parabéns. Sala das Sessões da Câmara Municipal da Aliança, 18 de novembro de 2014, Cício Freitas, presidente da Câmara. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 007/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal. Relator, vereador Valmir José. Histórico. Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação projeto de lei número 007/2014, oriundo do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a autorização do Poder Executivo, Administração Indireta e o Poder Legislativo a parcelar débitos junto ao Fundo de Previdência Própria do município, concernente às contribuições previdenciárias e demais débitos previdenciários. O referido projeto de lei foi lido no expediente da sessão ordinária realizada no dia 18 de novembro de 2014, encaminhado para análise e parecer por esta comissão temática. A análise da matéria. O projeto de lei em epígrafe atende aos requisitos de autoria e está em consonância com as disposições constitucionais, legais e regimentais vigentes, além de estar redigido dentro das normas da técnica legislativa, não havendo, portanto, nada que inviabilize sua tramitação. Do parecer, ante o exposto, recomenda a esta comissão a aprovação da matéria. Este é o parecer. Sala das Sessões das Comissões da Câmara Municipal da Aliança, 18 de novembro de 2014. Vereador Valmir, presidente e relator. Vereador José Salles, membro. E vereador Antônio Marinho, secretário. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização ao projeto de lei número 007/2014, de autoria do Poder Executivo Municipal. Relator, vereador Erivaldo Silva. Histórico. Veio a esta Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização o projeto de lei número 007/2014, oriundo do dispõe sobre a autorização do Poder Executivo, a Administração Indireta e o Poder Legislativo a parcelar débitos junto ao Fundo de Previdência Própria do município, concernente às contribuições previdenciárias e demais previdenciários. Relatório. O chefe do Poder Executivo encaminha a esta egressa casa o projeto em epígrafe no intuito de diminuir maiores consequências para o município, tendo em vista a necessidade de dispor de instrumento capaz de viabilizar as finanças municipais, o que não é possível com atuais débitos oriundos do governo anterior junto ao Fundo de Previdência Própria do município. O projeto foi elaborado tendo como dos supedâneos o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, que preceitua ser de competência dos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Associa-se ainda o embasamento substanciado no artigo 5º, a da Portaria 402/2008 e 307/2013 do Ministério da Previdência Social, versando confirmar termo de acordo e de parcelamento das contribuições relativas às competências até fevereiro de 2013 pelos estados, o Distrito Federal e os municípios. A vinculação do RPM ao termo de acordo de parcelamento está inserida no parágrafo 3º do artigo 5º da Portaria 307/2013, dentro do que prevê o artigo 159 da Lei Máxima do país, não deixando dúvidas quanto aos supostos alegados no presente projeto de lei. Análise. Analisando o projeto de lei, ora em apreciação, sua procedência textual encontra-se de acordo com o exigido, atendendo os requisitos de consonância com disposições constitucionais, legais e regimentais vigentes, dotado de normas técnicas legislativas, não havendo, portanto, nada que inviabilize sua tramitação. Do voto, passo ao exposto e, por tudo já explicado, não restando algo que inviabilize sua aprovação, recomendo o seu acolhimento. Sala das Comissões da Câmara Municipal da Aliança, 18 de novembro de 2014, vereador Erivaldo Silva, presidente e relator, vereador José Salles, membro,
e vereador José Francisco, secretário. Indicação 079/2014. Indico a mesa, de acordo com o regimento interno desta Câmara Municipal, após cumprir as formalidades legais e ouvir o plenário, que o Poder Executivo proceda ao calçamento da rua Luiz Jatobá, no bairro do Rosário, nesta cidade. Justificativa. A questão do saneamento básico de calçamento de ruas é atualmente um dos maiores reclamos do nosso município, especialmente o tocante do bairro do Rosário. Sabemos da necessidade de preservar a saúde, mas principalmente no que tange à saúde das crianças, e nada mais evidente que um ambiente saudável para se alcançar sucesso nesse quesito, além de ser uma questão de justiça e equidade social. Assim sendo, espero a compreensão dos nobres pares no sentido de aprovar por unanimidade a presente indicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal da Aliança, 18 de novembro de 2014, vereador Erivaldo Silva. Lida a matéria, encerrada a matéria do expediente. Encerrada a matéria do expediente, faculto o uso da palavra, tendo o vereador 5 minutos para se pronunciar no pequeno expediente. Encerrado o pequeno expediente, declaro aberto o grande expediente, tendo os senhores vereadores 15 minutos para se pronunciar. Com a palavra, a vereadora Sinara Lira. Todos, a mesa que preside a sessão, presidente, secretária DOC, segundo secretário, colegas meus, vereadores, pessoas que se encontram aqui na galeria, povo que nos ouve através da Aliança FM, representado por Aloysio, pela internet, os transeuntes, a todos vocês, boa tarde. Quero iniciar aqui minhas falas parabenizando o grande evento que ocorreu domingo à tarde aqui em Aliança, a 4ª Romaria, desenvolvida aqui com o Padre Edson e toda a equipe, portanto, Padre Edson, assim como todos que estavam imbuídos neste evento, estão de parabéns. Uma pena não poder ter participado, porque aí veio a obrigação de mãe. Primeiro, a obrigação de mãe, ela se faz presente. E como minha filha estava crismando no mesmo horário, não pude me fazer presente, como já tinha feito nas outras, mas acompanhei depois todo o movimento e fiquei sabendo da belíssima festa. Parabéns a todos os católicos que participaram. Vim aqui na tribuna para mais uma vez honrar com o meu mandato de vereadora e trazer para essa casa o que é conveniente falar, porque fui procurada por algumas pessoas. Tem algumas famílias que moram numa localidade chamada Sítio Brejo, que fica logo depois da ponte da Usina Aliança, do lado esquerdo. E um dos moradores me procurou e pediu para que eu viesse falar à tribuna da questão da água naquela comunidade. Lá, como não tem água canada, mas ainda assim, no governo passado, havia um abastecimento de água constante através de carros-pipas. E que neste governo, talvez, a pessoa moradora do local foi quem me falou e que talvez tenha ido 3 vezes. Portanto, a população se ressente muito e sofre muito com a falta da água e foi me pedido para que eu falasse em tribuna, pedindo para que fosse tomado providências nesse sentido. Água é vida, é necessário todos os dias e não de tempos em tempos. Portanto, está aqui o apelo dos moradores do Sítio Brejo. Vamos agora à questão da saúde. A saúde tão falada, a saúde tão discutida. E mais uma vez estou aqui porque fui procurada de novo. Hoje estava na minha loja, chegou uma pessoa extremamente esclarecida, inclusive que se faz presente sempre nas nossas reuniões e que é inscrito no programa onde recebe os medicamentos oriundos do governo federal.
diabético necessitando de insulina, esteve no posto médico, foi buscar a insulina que se faz necessário, o uso diário, e havia insulina. Agora, cadê a seringa? A pessoa me procurou especificamente, levou a caixinha de isopor com 2 caixinhas de insulina, mas vai aplicar como? Tem que comprar a insulina? A insulina tem que ser gratuita também. É uma parceria. Você, para tomar a insulina, que se aplica na barriga, você tem que ter a seringa. A pessoa não tem que comprar a seringa. A pessoa tem que receber as 2 coisas. Portanto, fui procurada hoje, agora, final da manhã, e me pediu abertamente para que eu falasse da situação, com a preocupação de que não é apenas ele, assim como ele, outras pessoas portadoras da questão de diabetes vai necessitar. Então, em nome de todas as pessoas que sofrem com a diabetes, que a prefeitura, junto à Secretaria de Saúde, tome providências no sentido de colocar seringas nos postos ou em todas as unidades de saúde, para que quando o doente que necessita do uso diário da insulina saia de lá contemplado, não apenas com a insulina, mas também como a seringa, porque é um direito da pessoa, até mesmo como ele falou, não são eles que nos estão nos dando, é o meu imposto que paga o remédio, que paga a seringa, e eu vou lá apenas buscar, não estou pedindo, eu estou apenas exigindo e cobrando o que eu pago através dos meus impostos. Está dado o recado, e quantas vezes for preciso que me procurarem, me colocarei à disposição. Ainda falando na questão de saúde, também uma pessoa que me procurou com a receita para variar na mão, daquele remédio que mais tem, que é o tem não, ou tem, mas está faltando. Polivitamina comprimidos. Eu tive que sair e fazer a compra porque a pessoa disse, não tem, está aqui a receita, fui lá. Primeira coisa que eu perguntei foi, a senhora já foi no posto de saúde? Fui, vereadora. Não tem. Vim lhe pedir porque não tem. Fui, fiz a minha parte como ser humano, como cristã, e disse, não, eu vou levar o caso, porque é um caso que se faz necessário tomar ciência. Então, portanto, mais uma vez, está faltando a seringa, vamos colocar a seringa e vamos também incluir outros medicamentos. Algo também que me chamou a atenção na saúde é de que uma pessoa, mulher, especificamente vai procurar o médico. Está com problemas de mulher, como todos costumam falar. Mulheres que têm problemas no ovário, mulheres que têm problemas nessas condições que só fazem, né, as mulheres, e que no local foi receitado 2 remédios, um creme vaginal e concomitantemente deveria ter prescrito um remédio que faria o conjunto do tratamento. Mas o que foi passado e diz que é recorrente, estou aqui porque diz que é recorrente, é de que foi passado um remédio chamado fluoxetina de 150 miligramas. Fluoxetina é um remédio antidepressivo. Quando deveria ser fluconazol. Fluconazol de 150 miligramas, fazendo o tratamento, completando o tratamento com a nistatina creme vaginal. Aí a pessoa, coitada, ignorante no sentido de que não conhece remédio, aí chega e vai, olha, eu vim comprar. Não foi nem buscar. Talvez tenha ido e não tenha encontrado. E foi. Mas aí a pergunta, por que assim, esse remédio? Estranhamos a questão de um servir para um tratamento e o outro servir para outro. Não, eu não estou com esse problema, não. E já é recorrente.
Porque dessa mesma pessoa que vem prescrito esse remédio, tem vindo muita coisa errada. Então é preciso que se faça uma reciclagem. Olha, há acompanhamentos sempre que necessário das medicações que estão entrando no comércio. Muito embora fluoxetina é um medicamento usado no mundo todo. É muito conhecido, não é novo. É um medicamento usado. E fluconazol é muito comum. Eu acho que uma grande parte das mulheres já tomou fluconazol. Junto à nistatina, que é um problema de questões de mulheres. Uma cândida vaginal, alguma coisa. Inclusive, isso se estende até ao marido, ao parceiro da pessoa. Porque não adianta tratar um, assim como não tratar o outro. Porque depois o caso retorna. Isso é sério. E é recorrente. Então, estou aqui para fazer este apelo em nome das pessoas que necessitam a procura de médicos, porque se eu estou doente, eu não vou procurar outra pessoa que não seja aquela que entende do assunto, aquela que está contratada para receber as pessoas. E a pessoa se depara com uma situação dessa, é até cômico, para não dizer triste. Uma pessoa que deveria estar muito bem informada, porque essa é uma situação que eu mesma saberia passar. Aqui até a vereadora Solange, que é técnica em saúde, até aqui vocês, mulheres que estão aqui, certamente já tiveram problema. Olha, conversando com a outra, eu estou assim mais ou menos. Ah, isso aí é mais ou menos isso que a gente toma, porque é uma coisa muito comum, é muito banal. Não é nada fora do normal. É uma coisa muito comum. Portanto, fica aqui o meu apelo para que tome-se providência nesse sentido, que se faça uma reunião em relação aos médicos e que prestem mais atenção. Às vezes, há médicos que sequer olham para o paciente. Que o paciente entra, é capaz da receita já está até pronta. E ninguém está ali pedindo favor. Porque é um direito da pessoa. A saúde pública, ela só se dá porque nós pagamos impostos. E se o médico está lá, é porque está recebendo dinheiro que são pagos por nós mesmos. Então, ninguém está indo buscar. Como disse hoje, essa pessoa que me levou o caso das seringas, disse, eu não estou indo pedir nada. Eu estou indo buscar o que é meu. O que os meus impostos pagam, ele tem que ser voltado em educação, saúde e segurança. E eu fui lá buscar como portador de doença de diabetes, fui buscar e não encontrei. Portanto, estão aqui todos os recados e passarei quantos mais vierem. Isso é um serviço à população em que eu, enquanto vereadora, estarei fazendo na tribuna. Agora, um caso de pagamento. Ou melhor, falta de pagamento. Me procuraram também e me pediram, vereadora, peça na tribuna para que o prefeito pague o que está nos devendo. Os músicos estão apelando para receberem ainda a tocata do carnaval. A tocata do carnaval. E eu estava presente no dia em que a Sociedade Musical, 15 de agosto, estava aniversariando, e eu estava lá na Sociedade Musical, na sede, quando, então, a pessoa do presidente pediu abertamente que o prefeito tivesse piedade daqueles músicos e que fizesse sua obrigação. Porque os músicos, além do dom que tinha, estavam praticamente dando de graça. Uma coisa tão pequena. O valor era de R$7.000. Foi contratado. Em maio, depois de muita peleja para lá, peleja para cá, se pagou R$2.000. E restam R$5.000. Isso oriundos da tocata do carnaval. Quando foi agora para a festa da padroeira Nossa Senhora das Dores,
Aí o prefeito vai lá para contratar mais uma vez os músicos. E é natural, se eu também o fosse, diria não. As contas não esperam. As obrigações também não esperam pela boa vontade. E ficou aquela preocupação de Padre Edson, porque a banda, os músicos, nós não vamos tocar. O prefeito sequer honrou o pagamento de fevereiro, do carnaval. E aí vem nos contratar para mais uma vez tocar de graça? E Padre Edson, muito preocupado, porque é uma tradição da Sociedade Musical 15 de Agosto colocar os seus músicos, assim como meu pai o fez tantas e tantas vezes, de tocar na alvorada, que é de 5 da manhã, né? E durante as procissões. E Padre Edson, muito preocupado, porque não poderia quebrar essa tradição, a banda só vem engrandecer a festa, pediu que eles tivessem, pelo menos assim, desse esse voto de confiança para que eles tocassem, para enaltecer a festa grandiosa da padroeira Nossa Senhora das Dores. E também, adivinha o que aconteceu? Não receberam. Estão sem receber as tocatas do carnaval. Minha gente, R$7.000. Quando você divide para aqueles músicos todos, dá uma merreca para cada um. Não paga nem o instrumento. E ali estão as pessoas que precisam. Aí se paga 2.000 de 7.000 em maio. Assim, fui informada hoje. E restam os 5.000. Prefeito, atenda ao apelo das pessoas que não estão pedindo, estão clamando, já é clamando por um direito que é deles. É muito bom a gente poder usar da palavra e fazê-la valer. Mais uma vez, eles foram, não pelo executivo, mas a pedido especialmente de Padre Edson. E estão no calote. Foram mais uma vez calotados, porque a palavra é essa. Se eu compro, não pago, eu sou caloteiro. Quem vendeu a mercadoria vai lá cobrar, vai pedir hora. Quais são? O que foi que você vendeu? Vendi os meus trabalhos, vendi os meus dons como músico. Foi contratado e não foi pago. Portanto, é um direito de quem fez o serviço, prestou esse serviço, cobrar, e é uma obrigação de quem contratou pagar, até porque o dinheiro é do povo. Agora, engraçado, né? Do carnaval que chegou aqui para a Aliança, R$1,5 milhão de reais. R$1,5 milhão de reais que chegou para o carnaval de Aliança. E grande carnaval que a Aliança teve. Botou umas bandas na semana pré, porque o preço é lá embaixo. Na semana de carnaval, é aquele Deus nos acude, então cada um, aqui, seu Luiz, é a safra. Então o preço vai lá para a estratosfera. Mas a semana pré, ela fica mais barata. Então foi contratado, né? E junto com esse, agora eu tenho certeza que essas bandas foram pagas, e bem pagas. R$1,5 milhão de reais. Né? Pois é. Perdão, R$1,5 milhão de reais foi para o São João. Me perdoe. O São João. Onde Caruaru, que é a cidade polo, a capital do forró, recebeu 2 milhões. A Aliança recebeu 1,5 milhão, Caruaru recebeu 2 milhões. Qual a diferença? Que Caruaru tem festa os 30 dias do mês. De 1º a 30 de junho, as melhores bandas, as renomadas. E as bandas que chegaram aqui certamente receberam e foram bem pagas. Portanto, está aqui o meu apelo, o meu recado. E eu espero que esses músicos venham a receber o que lhes é de direito, não é?
que a comunidade do Sítio Brejo possam ter água, não é, potável, porque não chega, água é vida, foi um pedido especificamente de um morador. Mais uma vez, reforço a questão da saúde, para que se coloquem, se abasteçam nas farmácias básicas os remédios que são para o povo. Portanto, as seringas para o uso da insulina, né, as polivitaminas e assim por diante. E cuidado, médicos, cuidado com a prescrição errada dos medicamentos, porque já está recorrente a todos. Boa tarde. Continua aberto o grande expediente, tendo o vereador 15 minutos para se pronunciar. Com a palavra, vereador Erivaldo Silva, líder do governo nesta casa. Presidente e demais componentes da mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, representante da Aliança FM, diretor de transporte aqui presente, senhor Alberto, ex-vereador Roberval, enfim, todos que aqui se encontram, sempre uma honra tê-los aqui, porque esta casa é do povo. Estou sempre atento aos reclamos do povo, sempre atento aos pronunciamentos que são feitos aqui nesta casa. Como é do meu costume, todos sabem, eu me solidarizo com aquilo que é justo, com aquilo que é reivindicado devidamente. Eu compactuo plenamente com aquele discurso que é verdadeiro, aquele discurso que tem fundamento. Essa questão da água do Sítio Brejo já é um tempo que vem com aquele problema. Inclusive, uma das pessoas de lá também, um eleitor meu, me procurou. Inclusive, nos anais desta casa, eu parabenizo a vereadora pela solicitação, porque, inclusive, nos anais desta casa, existe uma indicação do vereador Erivaldo Silva solicitando a providência para abastecimento d'água dali do Sítio Brejo. Então, nada mais justo do que atender às reivindicações daquelas pessoas, dos moradores ali da Xan, que também algumas pessoas tratam como Xan da usina. Quanto à falta de seringa, medicamentos, é preciso ser tomada a providência sim. Como sempre, nós temos que voltar a nossa atenção para o atendimento aos munícipes, para atendimento àquelas pessoas que pagam o poder público de uma maneira geral, que pagam o funcionalismo, que pagam os vereadores, que pagam os prefeitos, que pagam, enfim, todos os funcionários públicos. Então a atenção tem que ser voltada para eles sim. Eu não tenho nenhum constrangimento em chegar à tribuna e dizer que se faz necessária a providência sim, e dentro do que for possível, eu estarei aqui para isso, porque é para isso que existe a Câmara, é para isso que existe representante do povo. Agora, quanto à questão do remédio ter servido ou não de ser um remédio errado, vereadora, mais uma vez eu vou dizer nessa tribuna, eu quando falo alguma coisa, quando eu defendo alguma coisa, eu defendo por fatos, por lei ou por conhecimento técnico. Eu não discuto se o medicamento está certo ou está errado, porque eu não tenho conhecimento técnico. Eu não sou médico, não sou farmacêutico, eu não sou do ramo, então eu não posso dizer algo que está errado se eu não tenho conhecimento. Agora, se o fato existe e é recorrente, vamos trazer o nome do médico, vamos ver uma receita que ele passou e vamos discutir, vamos levar para a Secretaria de Saúde. Vamos, se for possível, me fornecer uma cópia, eu levo a cópia e se quiser ainda, vereadora, fundamentar isso aí, as suas afirmativas que foram ditas aqui, suas palavras foram ditas aqui, fundamente eu vou levar lá para tomar as devidas providências. É só me dar a cópia da receita e da fundamentação que a senhora encontrou para contestar a receita médica. Estou aqui
para levar ao conhecimento de quem direito. Agora, discutir o assunto, eu não posso discutir porque a minha formação é outra, eu não tenho a menor competência para discutir receita médica porque eu não sou médico. Muito obrigado. Continua aberto o grande expediente, tendo o vereador 15 minutos para se pronunciar. Encerrado o grande expediente, solicito do primeiro secretário que proceda com a chamada dos senhores vereadores. Em presença dos senhores vereadores, para a verificação do quórum da 33ª reunião ordinária do segundo ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Aliança, Estado de Pernambuco, realizada às 14h30, às 14h30 do dia 18 de novembro de 2014. Antônio Marinho. Presente. Elias da Silva. Presente. Erivaldo Silva. Presente. Gildo Augusto. Presente. José Salles. Falta justificada. José Francisco. Falta justificada. Solange Galdino. Sinara Lira. Presente. Valmir José, presente. Cício Freitas. Presente. Zinho Oliveira. Falta justificada. Feita a chamada dos senhores vereadores, presidente. Havendo número regimental. Havendo número regimental para deliberar. Havendo número regimental para deliberar, declaro aberta a ordem do dia. Ordem do dia para a 33ª reunião ordinária do segundo ano da 16ª legislatura Câmara Municipal de Aliança Estado de Pernambuco, realizada às 14h30 do dia 18 de novembro de 2014. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 007/2014, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo, a administração indireta e o Poder Legislativo a parcelar débitos junto ao Fundo de Previdência Própria do município Aliança Prev, referente às contribuições previdenciárias e demais débitos previdenciários. Em discussão. Com a palavra, vereador Erivaldo Silva. Senhor presidente, primeiro secretário Adoc, segundo secretário, senhoras vereadoras, vereador Totonho, líder da nossa bancada, senhores presentes, mais uma vez volto à tribuna, agora para trazer à tona algumas informações referente ao projeto de lei número 007/2014, que veio do Poder Executivo. Sabemos que esse projeto já foi lido aqui e foi retornado ao Poder Executivo para que ele sofresse alguns ajustes, alguns esclarecimentos, principalmente no que se tange à justificativa, a mensagem. Algumas dúvidas pairaram aqui quando da leitura deste projeto, inclusive quanto aos valores, questionava os valores que não foram vindo. Mas, após conversa com o assessor jurídico e verificando também outros documentos, que o próprio projeto se abalizou, então ficou claro, passou pela Comissão de Constituição e Redação, pela Constituição de Finanças e Orçamento, da qual eu sou o presidente. E, a princípio, eu gostaria de dizer que tudo isso aqui vai exatamente
dirimiu um problema que já se tem hoje no Aliança Prévia, por conta de uma notificação de auditoria fiscal do Ministério da Previdência Social, é a 69/2013. Isso aí foi uma auditoria que a Previdência fez e captou um débito, identificou um débito de R$ 6.473.073,09. Então isso ficou pesando nas contas da Prefeitura e pesando também a Aliança Prévia, inclusive pesando também aos aposentados. Então, como já existe uma orientação padrão do Ministério da Previdência Social, é preciso que, nesses casos, haja a primeira aprovação de uma lei para depois, então, encaminhar-se o montante para ser apreciado. Então, a lei a que se refere, uma delas, é a Constituição Federal, no artigo 159, parágrafo 1º, que trata da vinculação com o Fundo de Participação dos Municípios. Quanto à competência dos estados, dos municípios do Distrito Federal, está aqui também abalizando esse projeto, é o artigo 5º-A da portaria do Ministério da Previdência Social, que diz: os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, mediante lei autorizativa específica. Então essa é a parte mais importante desse projeto, que para ser feito, para procedermos ao parcelamento, terá que existir essa lei autorizativa específica, ou seja, para isto, firmar termo de acordo de parcelamento das contribuições relativas às competências até fevereiro de 2013. Inclusive, isso aqui também foi questionado pelo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e outros interessados também, que não existe, isso é o que está na portaria, como eu li agora, isso aqui é na íntegra. Não existe débito de janeiro e fevereiro de 2013 para com a Aliança Prévia. Como também, quando no preâmbulo da Então, quando se diz aqui no princípio, no preâmbulo do projeto, autoriza o Poder Executivo, a administração indireta e o Poder Legislativo a parcelar débito. Eu quero deixar claro que a administração indireta e o Poder Legislativo não existe débitos referentes à Aliança Prévia. O que existe, na verdade, é o padrão do Ministério da Previdência Social que faz com que a lei seja nesses moldes. Então, eu acho que esse é o esclarecimento que deveria trazer aqui, porque ele voltou por conta disso. Nós temos aqui a portaria também 307, portaria 307, 20 de junho de 2013, que também reza sobre isso. Fica aí para quem quiser verificar, tranquilo. O projeto está aqui para aprovação. Espero que todos tenham compreendido. Muito obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, passo para a votação. Favorável à aprovação, mantém sentado. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Passo os trabalhos para o primeiro secretário. Assumindo o trabalho, única discussão e votação do requerimento de número 007/2014, de autoria do vereador Cício Freitas. Requer que seja consignado na ata dos trabalhos desse Poder Legislativo votos de aplauso ao escritor aliancense José Ronaldo Gomes de Brito pelo lançamento do seu livro Alianças, Raízes de um Povo. Em discussão. Não havendo discussão, a mesma entra em votação. Os favoráveis mantenham sentados, os ao contrário
Fiquem em pé. Aprovado por unanimidade. Única discussão e votação do requerimento de número 08/2014, de autoria do vereador Cício Freitas. Requer que seja consignado na ata dos trabalhos deste Poder Legislativo votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Manuel da Silva, pai do senhor vereador Elias Silva, ocorrido no dia 30/10/2014. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o mesmo voto em votação. Os favoráveis mantenham sentados, aos contrários fiquem em pé. Aprovado por unanimidade. Repasso o trabalho para o senhor presidente. Única discussão e votação da indicação número 073/2014, de autoria do vereador Erivaldo Silva, solicita do Poder Executivo que seja construído um museu histórico de nossa cidade no espaço da estação ferroviária neste município. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, passo para a votação. Os favoráveis à aprovação mantenham sentados, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Encerrada a ordem do dia, declaro abertas as comunicações parlamentares, tendo os senhores vereadores 10 minutos para se pronunciar. Com a palavra, vereador Erivaldo Silva. Senhor presidente, demais componentes da mesa, senhores vereadores e senhoras vereadoras, volto a esta tribuna, antes de tudo, com alegria, por um lado, e tristeza por outro. Alegria pela caminhada que nós fizemos do Pai Eterno, saindo aqui da nossa matriz até o bairro de Caueiras. Realmente, o nosso pároco está de parabéns. A comunidade católica aliancense está de parabéns. Todos aqueles que colaboraram, todos aqueles que se fizeram presente, todos aqueles que, direto ou indiretamente, colaboraram para a caminhada do Pai Eterno, externo, meus parabéns, votos de sucesso. Que Deus abençoe esta cidade para que no ano que vem estejamos aqui novamente imbuídos nesse mesmo pensamento, comungando do mesmo raciocínio, da mesma ação do Padre Edson, que é um pároco que não para, ele é inquieto, ele gosta de trabalho, gosta de promover, e a comunidade católica se sente regozijado com o sucesso daquela caminhada. E peçamos a Deus que tudo venha contente para o ano que vem estarmos aqui, repito. Aproveitando a oportunidade que estamos falando da comunidade católica, façamos um apelo a Deus para a recuperação do nosso diácono Israel, porque nos últimos dias sofreu um acidente ali no caminho de Caueiras. Graças a Deus está se recuperando. Ele sofreu 2 fraturas, uma no fêmur, outra no braço, mas graças a Deus ele está se recuperando e em breve estará junto conosco aqui, uma vez que é uma força na comunidade católica, é uma força dentro da nossa igreja, é um braço, é mais um braço que o Padre Edson tem, e a gente sabe que o diácono Israel faz muita falta. É uma pessoa de Deus, e você sabe, nós sabemos que toda pessoa de Deus faz falta. E onde ela chega, ela irradia o bem. Onde ela chega, ela traz os bons fluidos, porque quem faz o bem sempre carrega conosco a sombra da mão divina. Quem faz o mal, o seu caminho, todos nós já sabemos. Mas não é o caso do nosso diácono. A pessoa nossa, a pessoa da comunidade cristã, a pessoa da comunidade católica, e isso é muito importante. Então, nada mais justo do que rezarmos pela pronta recuperação do nosso diácono. Muito obrigado. Ainda continua aberta as comunicações parlamentares, tendo os senhores vereadores
10 minutos para se pronunciar. Com a palavra, vereadora Sinara Lira. Peço licença para falar sentada. Permitida. Quero aqui também fazer a ratificação das palavras do vereador quanto à questão do nosso diácono Israel. Infelizmente, quando nós saímos de casa, nós não sabemos com quem cruzamos ou o que nos acontece. Veja, ele tinha acabado de sair de uma celebração na Chã do Camará, voltando para Caueiras para ir falar com um dos seus funcionários. E se depara com uma pessoa que, pela imprudência de combinar álcool e direção, acomete a vida de outras pessoas da pior forma possível. Um mal maior poderia ter ocorrido. Eu, por exemplo, quando eu vi as fotos do carro e falando com a esposa do diácono, que eu estive lá já no sábado, ocorreu na sexta-feira à noite, e ela me disse que assim que chegou no carro, teve um grande susto, porque quem viu o estado do carro, eu vi as fotos, era de se assustar, porque só não saiu vivo. Não saiu vivo. Mas graças a Deus, ele tinha ido semear, né, a palavra de Deus, e infelizmente no retorno ocorreu de se encontrar com a pessoa que imprudentemente, né, fez com que ocorresse o acidente. Poderia ter sido muito pior para um quanto para o outro. Infelizmente, as pessoas ainda não se depararam do perigo que é combinar álcool com a direção. Graças a Deus, já está em vigor há algum tempo, e que depois que entrou em vigor, o número de quedas na questão, né, de mortes por acidentes de carro devido ao álcool diminuiu bastante. Hoje, as pessoas, uma grande parte, já tem a consciência de que se vai sair de casa para algum lugar onde vai fazer uso da bebida alcoólica, ela vai de carro com alguém que não beba ou procura carona. Nas grandes cidades, por exemplo, usa-se muito táxi. Vai de táxi e volta de táxi, ou a família leva e retorna de táxi, ou alguém vai buscar, exatamente para evitar grandes tragédias. Porque o que nós vemos nos noticiários, as grandes tragédias, é devido ao uso do álcool, combinado com a direção. Há alguns dias atrás, um grande número de fiéis que tinham acabado de sair de um culto estava esperando o carro por chegar e, infelizmente, na frente vieram algumas pessoas completamente embriagadas. O carro foi constatado produtos, né, alcoólicos no carro e que tirou a vida de uma criança e que muitos estão ainda hospitalizados. Portanto, minha gente, vamos ter responsabilidade, vamos ser sensatos, porque não é só você que está se protegendo, você está se protegendo e protegendo os outros. E, infelizmente, foi isso que ocorreu. Graças a Deus, o mal menor aconteceu, porque está vivo, está se recuperando. Graças a Deus, logo mais contaremos com os trabalhos desenvolvidos pelo diácono Israel. Ontem à tarde, inclusive, falei com ele, está bem, dando graças a Deus, porque a Bíblia diz: a tudo dai-vos graças a Deus. Até naquelas coisas que nos acometem de ruim. Porque até aquilo que nos é ruim, aquilo que nos acomete, que não é bom, nos ensina de alguma forma. Às vezes, a gente precisa passar por algo complicado para poder acordar. Às vezes caímos e quando nos reerguemos com mais força. Porque a vida é assim. A vida tem tropeços e quando, ao levantar, precisamos rever onde foi que erramos e onde vamos nos fortalecer. A todos, eu faço um apelo
para que, quando saírem de casa, tenham mais responsabilidade. Aí volta também até a questão, né, da pista de Caueiras, que embora hoje tenha sido uma melhora, ao mesmo tempo as pessoas se acham no direito de parecer que estão numa pista de corrida, de usar o carro ali na alta velocidade e que, infelizmente, de alguns dias para cá, né, tem ocorrido alguns acidentes exatamente naquele circuito que tem sido a pista de Caueiras. Aí, mais uma vez, vamos pedir, inclusive, assim, para sonorizadores e lombadas, porque, de qualquer forma, não que vai impedir, mas freia as pessoas. Está correndo muito. Lá na frente, você sabe que tem um sonorizador ou tem uma lombada e você automaticamente vai se ligar e vai debreando o carro, como nós que somos motoristas dizemos, costumamos dizer, mas vai freando o carro. Vai ser bom para todo mundo e eu espero que daqui para frente, né, a gente não escute mais falar de coisas dessa natureza. A todos vocês, meu boa tarde. Continua aberta ainda as comunicações parlamentares. Antes de encerrar a reunião, quero parabenizar aos conselheiros tutelares pelo seu dia. Informar também, como já foi informado hoje no programa de meio dia que eu participei, que os funcionários da Câmara irão receber seu décimo, a segunda parcela, quinta-feira, dia 20, e seus vencimentos dia 21 do mês de novembro. E quero também, desde já, convidar a todos para dia 10 de dezembro participar da confraternização da Câmara no Clube Municipal. Então, declaro encerrada a presente reunião, marcando a próxima para o dia 25 de novembro. Dia 25 de novembro estarei ausente por problema de saúde. Um abraço a todos.